Bem-vindos a GeoPapers, eu sou o professor Fabiano Serra, sou ginecologista obstetra, e esse canal ele é para você que quer se atualizar em ginecologia e obstetrícia, mesmo que tenha pouco tempo para estudar. Então vamos lá, o tema da nossa live de hoje é sobre pré-natal de consultório. Então, já quero lembrar você que está ouvindo esse áudio aí, ou que tá assistindo essa live, que esse não é um tema preparatório para prova nenhuma, nem do TEGO, nem de residência médica, porque ele vai abranger algo que é mais direcionado para a prática clínica, pensando em consultório médico. Eu sei que isso é um pedido de muitos colegas, tá? Então muitos colegas de OS já vieram me falar aí que gostariam de assistir uma live de um pré-natal mais completo, daquilo que a gente oferece em consultório médico, e aí eu quis abordar isso numa live para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pensa aí num pré-natal de consultório é que a gente vai ter acesso a vários exames aí que, em geral, no SUS, na saúde pública, a gente acaba não tendo, né? Isso seria o grande diferencial, porque de resto, se o médico for bom, se a assistência for adequada, os pré-natais eles são bem parecidos. Então, pensando nisso, como é que seria isso? Uma mulher acabou de fazer um diagnóstico de gestação, né? Então ela acabou de descobrir a gravidez e vai começar o pré-natal conosco, né? A gente, nessa primeira consulta, tem algumas abordagens a fazer em relação realmente ao que a gente pode solicitar de exames e de sorologias. Porque se a gente for olhar ali a Manual do Ministério da Saúde, se a gente for olhar a FEBRASGO traz um conteúdo um pouco mais completo, né, que a gente pode solicitar de exames ali numa consulta pré-natal. Mas vamos pensar aqui, chegou a paciente ali grávida no primeiro trimestre, né, de gravidez, descobriu ali no tempo oportuno, 2 dias de atraso, que é o padrão. Às vezes tem paciente que faz o teste até antes de ter atraso menstrual. Isso na prática clínica de consultório acontece com uma certa frequência, aquelas mulheres que estão na tentativa de engravidar e já te buscam logo na sequência para iniciar o pré-natal. Então, o que a gente vai pedir numa rotina básica de pré-natal, considerando o consultório, tá, gente? Então, sempre que a gente for pensar nisso, eu vou até abrir aqui a lista de exame para não esquecer nenhum exame para falar para vocês, tá? Eu acho que vale a pena, na live aqui, eu posso acabar me esquecendo de alguma coisa e eu não quero esquecer de nada para falar para vocês. Então, vamos lá. Abri aqui para conversar com vocês, tá? Então, uma paciente que chegou pra gente lá numa primeira consulta de pré-natal, vale a gente pedir, lógico, tipagem sanguínea RH, que é básico para todas as pacientes, a gente tem que pedir de forma geral. Uma coisa que vale acrescentar num pré-natal de consultório é um CUMBS indireto. Aí vocês podem me falar, mas e se ela for RH positivo? Existe a necessidade de pedir o CUMBS indireto? Vocês têm que lembrar que se essa paciente eventualmente teve aborto, foi submetida à transfusão sanguínea, se ela usou alguma vez droga injetável, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que lembrar que ela pode ter se sensibilizado por outros antígenos de outras hemácias recebidas eventualmente. Então, o CUMBS indireto, nesse caso, não é só para ver a imunização RH ou isoimunização RH. É para ver também se ela tem anticorpos contra qualquer tipo de antígeno de hemácia. E aí a gente acompanharia essa mulher de uma forma diferente. Então isso é uma coisa a mais que a gente consegue pedir num pré-natal de consultório. Alguns serviços já têm feito isso de rotina, tá? Inclusive no SUS, tá, gente? Alguns serviços universitários, hoje, o que eles chamam de PAI, de pesquisa de anticorpos irregulares. Então, às vezes, eles já introduziram isso, às vezes como protocolo de pesquisa, mas tem alguns serviços universitários já solicitando isso de certa forma rotineiro, tá? O que vale mais a pena a gente pedir? Uma vitamina D, para avaliar como é que tá a vitamina D dessa paciente, hemograma completo, que é básico para todo mundo, um TSH, e aí o TSH é incontestável, né? A gente sabe que a FEBRASGO sempre preconiza a dosagem do TSH, mas o Ministério da Saúde não é para todo mundo. Então, o TSH num consultório privado, sim, ficaria como um pedido, sim. A glicemia de jejum, cabe pedir uma creatinina também, para ver função renal, só creatinina, mais nada, tá? A urina 1, urocultura. Para essas pacientes, apesar de ser uma briga, pede ferritina, não pede ferritina, para essas pacientes vale. A gente já sabe hoje que a ferritina abaixo de 30, existe um grande risco dessa mulher desenvolver anemia durante a gestação. E se ela tiver ferritina abaixo de 12, aí sim ela pode, inclusive, já ter um quadro de anemia instalado.
E com o passar da gestação, a gente sabe que as necessidades de ferro vão aumentando, porque esse feto em produção, ele precisa produzir também as hemácias dele, por isso ele precisa de ferro, bastante ferro. Então, se eu sei que ela tem uma ferritina muito baixa, às vezes eu mudo a minha estratégia de reposição de ferro para essa paciente, tá? Então, ferritina também vale solicitar. Anti-HIV, VDRL ou FTABS, né, pensando aí em sífilis, o ideal é pedir um teste rápido, um teste de antígeno primeiro, que poderia ser um teste rápido para sífilis, e aí se vier positivo, a gente solicitaria o VDRL. Nesse caso, a gente acaba num pré-natal de consultório solicitando os dois de uma vez. Se a gente precisar, a gente já tem inclusive o controle de cura, que seria o VDRL aí, tá? A gente vai solicitar a sorologia de hepatite B, e nesse caso cabe até solicitar o anti-HBS, muitas pacientes são vacinadas, então vale a pena checar se ela tem imunidade. Lembrando que nem toda paciente vai ter anti-HBS positivo, mesmo que ela tenha sido vacinada. Aí vocês vão me perguntar, precisa vacinar de novo? Não necessariamente. Se ela tiver um histórico vacinal de 3 doses de vacina e não tiver anticorpos ali, não tem problema, ela não precisa vacinar de novo, a não ser que ela seja um grupo de extremo risco, se ela viver com HIV, tiver alguma coisa diferente nesse sentido, tá? Toxoplasmose IgM-IgG, uma coisa que é questionada aí na literatura é o citomegalovírus, né? O citomegalovírus a gente sabe que ele pode causar reinfecções e essa paciente pode piorar a longo prazo, mas no pré-natal de consultório cabe a gente solicitar esse citomegalovírus IgM-IgG para olhar se essa mulher já tinha imunidade ou não, porque isso serve como critério até, né, gente? Se ela de repente é susceptível a citomegalovírus e eventualmente ela soroconverte, isso vai mudar a conduta lá do pediatra lá na frente. Então vale a pena a gente conhecer a sorologia prévia dessa paciente, ou prévia do início da gestação. Rubéola, IgM-IgG, isso agora o Ministério da Saúde também preconiza, lembrando que o objetivo aqui da gente conhecer a sorologia de rubéola é que se ela não tiver imunidade, é para a gente orientar a vacinação após a gestação. O HTLV também é uma situação que a gente acaba não pedindo na rotina de saúde pública, mas que no pré-natal de consultório cabe, porque se essa mulher tiver HTLV positivo, e eu tive um caso assim, tá? Eu tive uma gestante HTLV positivo no consultório, ela não tinha mais nada, nenhuma outra sorologia positiva, e essa mulher foi impedida de amamentar, então assim, a gente preveniu alguma coisa aí. Uma coisa que eu solicito na prática clínica também é hepatite A, IgM-IgG. A gente sabe que hepatite A existe uma transmissão fecal oral, então pode ser através de água. Então, se essa paciente não tiver IgG positivo para hepatite A, a gente pode inclusive recomendar a vacinação de hepatite A na gestação. A vacina de hepatite A não é contraindicada, então apesar de não estar disponível no SUS, a gente pode orientar a vacinação da nossa gestante contra a hepatite A também na gestação, tá? Uma ultrassonografia obstétrica transvaginal ali de começo, com 6, 7 semanas, é o ideal, porque a gente vai ver se a gestação tá tópica, se não tá, se tem alguma alteração do saco gestacional, se a idade gestacional ela é realmente compatível com o atraso menstrual. Então são detalhes que a gente precisa conhecer, né? A copostologia oncótica é aproveitar a janela de oportunidade. Será que essa paciente já fez recente? E outra coisa que vale a pena solicitar, quando a gente vai coletar copostologia oncótica, é também fazer uma pesquisa de clamídia e gonococo. Porque já se sabe hoje, né, que vocês lembram do colírio que se pinga no neném para prevenir a infecção por clamídia? Se essa paciente tem um PCR de colo uterino com clamídia ausente, né, com clamídia negativo e gonorreia negativa, a gente não precisa pingar o colírio nessa paciente. Então ela assina um termo falando que ela não tem desejo do colírio, porque ela tem um teste desse colo aí, mostrando que ela não tem clamídia. Então, o colírio, ele faz uma conjuntivite química, né, o que a gente tem disponível no SUS por enquanto, pelo menos. Em alguns hospitais privados a gente já tem um colírio novo, mais moderno, que não causa essa conjuntivite, mas ainda está demorando essa substituição aí. Então, por isso, eu acho que vale a pena solicitar isso também. Poderia solicitar, inclusive, uma captura híbrida de HPV, né, nessa paciente, que cabe também para, inclusive, nossas outras pacientes que não estão grávidas. Então, primeira consultinha ali de primeiro trimestre, basicamente isso que a gente tem para fazer para essa paciente, tá? A gente já vai orientar a vacinação, ela pode ser vacinada contra hepatite B se não tiver vacinado, vai ser vacinada contra influenza, contra coronavírus,
e só nesse momento, tá? Então, pode no primeiro trimestre? Pode. Essas 3 vacinas que eu falei para vocês podem ser iniciadas já no primeiro trimestre. Qual que seria um próximo exame importante, então? O próximo exame importante que a gente teria para essa mulher seria o morfológico de primeiro trimestre. E até antes disso, um pouco, ali por volta de 10 semanas, a gente pode oferecer para essa paciente de consultório o Non-Invasive Prenatal Test, que é o NIPT. Né? O NIPT, o que ele faz? A gente faz uma coleta de sangue materno, sangue periférico materno, e nesse sangue periférico materno existe uma presença de DNA fetal também circulante. E esse DNA fetal ele pode ser processado e pode ser analisado, de forma que a gente consegue prever, inclusive, alterações genéticas do feto em formação. Eu falo feto porque a gente vai fazer o exame a partir de 10 semanas, que é quando a gente classifica esse nenenzinho como feto. Então, a gente pega e coleta esse exame ali com 10 semanas e manda para análise. Essa análise traz, além do sexo do bebê, porque ele vê cromossomos sexuais também, ele vê principalmente ali as ploidias, né? Então, se tem, não só ploidia, né? Vê se tem trissomia do 21, vê se tem trissomia do 18, do 13, etc e tal. A Carla tá falando que na Europa eles pedem o NIPT direto, nada de morfológico. Maravilhoso, Carla. Eu acho que é um futuro também, viu, Carla? Aqui no Brasil, quem solicita o NIPT acaba continuando fazendo o morfológico. A gente faz ainda o morfológico, tá? E aí a gente faz o morfológico de primeiro trimestre, que vai ser ali entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, em média. Né? Eu geralmente oriento que a paciente marque para 12 semanas, que você tem um feto um pouquinho maior, que você não erra, porque se ela marcar com 11, pode ser que o feto ainda não tenha tamanho suficiente para fazer o morfológico. Então, se ela marca com 12, em geral a gente erra menos. E se ela marca com 12 e precisa desmarcar por alguma razão, ela ainda tem tempo hábil de agendar o novo exame. Então, fica aí, 12, a dica para vocês que têm consultório aí, marcarem esse agendamento aí com 12 semanas. Na sequência, não precisa de nenhum ultrassom ali, né, até o morfológico de segundo. Não precisa de exame de sangue, a não ser que ela tenha alguma alteração. E se ela for tóxico susceptível, lembrar que vale a pena repetir esse tóxico aí a cada 2 meses, pelo menos, tá? Basicamente isso. Aí a gente vai para o morfológico de segundo trimestre. Aí vocês podem me falar, mas não tem que fazer nenhuma ultrassonografia nesse intervalo? Em teoria, não, tá? Aí eu vou falar o que acontece na prática. As pacientes que não fazem NIPT, que optam por não fazer NIPT, nem sexagem fetal, elas querem saber o sexo do bebê. E aí acaba que uma ultrassonografia ali por volta a partir de 14 semanas pelo menos, mas por volta de 16 é o ideal, a gente consegue identificar o sexo com mais acurácia. Né? Então, vale a pena para esses casos das pacientes que não sabem sexo ainda, que têm um desejo, etc e tal. E o que é comum também, às vezes, no consultório, paciente que vai para o exterior por alguma razão e pretende fazer, por exemplo, enxoval. E aí, se ela quer fazer enxoval, ela tem que saber o sexo do bebê, obviamente. Então, esse exame, às vezes, complementa nesse sentido também. Depois de 18 semanas a 23 semanas e 6 dias, eu oriento marcar com 22 semanas, dá para fazer um morfológico de segundo trimestre. O morfológico de segundo trimestre, o objetivo dele é verificar malformações gerais, não só cromossomopatias, né, como é o objetivo ali do primeiro trimestre. A gente faz a análise do feto como um todo, então vê se tem 5 dedinhos, vê se tem as orelhas, vê se o intestino está normal, se tem a bolha gástrica, se tem... Enfim, tudo isso é avaliado nesse morfológico de segundo trimestre. Né? Além disso, a gente solicita nesse morfológico de segundo trimestre Doppler de artérias uterinas, porque nesse momento a gente vai ter ali a segunda, já vai estar rolando a segunda onda de invasão trofoblástica, e se a gente tiver uma alta resistência das artérias uterinas nessa fase, isso é um fator preditor de pré-eclâmpsia no futuro. Uma outra coisa que a gente solicita nesse momento é uma avaliação transvaginal do colo uterino. Por quê? Isso para todas? Para todas, gente. Não é só porque ela tem um histórico de prematuro, não. A gente pede para todas as pacientes, porque se ela tiver um colo menor do que 25 milímetros, ela tem uma predisposição maior para trabalho de parto prematuro. E aí eu posso entrar com uma medida muito tranquila e eficaz, que é a progesterona vaginal, 200 miligramas à noite. Então eu posso prevenir o trabalho de parto prematuro de uma mulher que eventualmente teria um risco maior para isso. Perfeito? Na sequência, dando sequência aí ao pré-natal, já que eu estou aí por volta das 22 semanas, né, fazendo o morfológico, a gente tem que lembrar que existe uma vacina que a gente aplica a partir das 20 semanas de gestação, que é a vacina
a DTPA, que é a difteria, tétano e coqueluche, a celular. Por que a gente começou a fazer essa vacina a partir de 20 semanas? Há pouco tempo, eu estou falando de alguns anos, sei lá, 5 anos, morriam-se bebês por conta de coqueluche no período ali neonatal. E aí o que se observou? Que se a gente vacinasse as mulheres durante a gestação, essas mulheres produziriam anticorpos que passariam para os bebês e, além disso, durante a amamentação, a gente também garantiria uma proteção desses bebês. E por isso a vacina de DTPA foi incorporada também ao calendário de uma forma mais sistemática, a partir de 20 semanas de gestação até 45 dias pós-parto. Quando que é melhor te fazer? Mais próximo das 20 semanas. Então, 20, 21, 22 semanas ali, você reorienta a gestante para ela fazer a vacina para ela fazer a vacina DTPA. Aí vocês podem perguntar, existem outras vacinas que podem ser feitas? Existem. As meningocócicas, por exemplo, podem ser feitas. A pneumocócica pode ser feita. Tá? Então, existem outras vacinas que são possíveis também. Então, se a gente tiver num surto de meningite, nossa gestante pode vacinar. No SUS, isso é mais difícil, a gente sabe disso, mas no particular, essas pacientes têm acesso. Outra coisa é que se a paciente for para uma região endêmica de febre amarela, nesses casos a gente vai pesar também risco-benefício da vacina de febre amarela e também pode orientar nossa gestante vacinada. Dito isso, vamos continuar aí nos exames e na rotina do nosso pré-natal. Seguindo aí a gestação, essa mulher vai chegar nas 24 semanas. Com 24 semanas, ela tem que fazer o TOTG, né, entre 24 e 28 semanas, o teste oral de tolerância à glicose, com 75 gramas de destrozol, e aí essa mulher vai ser rastreada por diabetes gestacional, se ela não tiver tido o diagnóstico lá no primeiro trimestre, obviamente, né, eu tô falando de um pré-natal de baixo risco aí, liso. Entre 26 e 28 semanas de gestação também, eu recomendo, na minha prática clínica, que se faça o eco fetal. Para todas as gestantes? Olha, para a maioria delas, tá? Porque hoje, principalmente, as mulheres têm engravidado cada vez mais tardiamente. A gente sabe que a idade materna avançada é um dos fatores de risco para cardiopatias fetais. E aí, cardiopatias congênitas. E aí acaba sendo investigada essas mulheres também com eco fetal. O eco fetal, ele pode ser feito até antes, tá, gente? Por que eu oriento fazer entre 26 e 28 semanas de gestação? Porque é um período em que o bebê está grande o suficiente para a gente visualizar as câmaras cardíacas e visualizar as válvulas cardíacas com mais facilidade, mas não está grande a ponto de ultrapassar aquele momento perfeito de visualizar o coração. Então é basicamente por isso que eu solicito entre 26 e 28 semanas, tá? Chegamos ali nas 28 semanas, rotina de terceiro trimestre. É uma rotina muito mais simples. Lembrar que a toxoplasmose a gente está solicitando aí a cada mês, ou a cada 2 meses no máximo. Lembrar que cumbis indireto, se essa paciente for RH negativo e o parceiro RH positivo, também tem que ser solicitado. E aí com 28 semanas, para essa que é RH negativo, eu tenho que fazer imunoglobulina anti-RH e vou solicitar a rotina de terceiro trimestre. A rotina de terceiro trimestre, gente, como eu disse já, ela é muito simples. Ela é basicamente aquilo que a gente falou. Vou até pegar aqui, ó. Eu vou até pegar do primeiro e vou já excluir os exames que não precisam. Né? Então, eu vou solicitar ali um novo hemograma, vou solicitar urina 1, urocultura, vou solicitar o anti-HIV, vou solicitar o VDRL e o FTABS, toxoplasmose, como eu disse, e basicamente isso. Tá? Essa rotina de terceiro trimestre é uma rotina muito, muito mais tranquila, tá? Então, e a gente, eventualmente, se a gente tiver alguma suspeita de alguma outra coisa, tiver alguma sorologia que a gente precisa repetir, ou é uma paciente que vem acompanhando da ferritina porque a ferritina tá baixa, a gente vai solicitar essas coisas também, tá? Durante a gestação. E aí, deu 28 semanas. Aí, gente, acompanhamento ultrassonográfico de terceiro trimestre. Aí vocês vão me perguntar, como é que você faz? Gente, é variável. Se eu tenho uma paciente de mais alto risco, se eu tenho uma paciente de mais baixo risco. Mas o fato é, pelo menos uma ultrassonografia de terceiro trimestre eu vou fazer. Quando que eu faço ela, pelo menos? Ali por volta de 30, 32 semanas. Por que eu faço ali por volta disso aí? Porque eu quero ver ganho de peso fetal.
né? Eu quero ver líquido, quero ver peso fetal, quero ver placenta, eu quero ver como é que está o desenvolvimento dessa gestação. Acho que não cabe num pré-natal de consultório a gente não fazer ultrassonografia, né? Aí vocês vão me perguntar, mas Doppler para todo mundo? Olha, não tem necessidade. Baseado em evidência, a gente não tem por que fazer Doppler para todo mundo. Mas o que a gente vê na prática clínica, e eu vou te dizer aqui em São Paulo, basicamente o Doppler é realizado em praticamente todo mundo, tá? Então acaba virando um método de rastreio. Dizer que é certo não é baseado em evidência é isso, tá, gente? Mas se a gente tiver um neném menorzinho, que tá caindo na curva, enfim, acaba que o Doppler é realizado com uma certa frequência, tá certo? E aí, gente, vai ter mais ultrassom. Agora, ela passou das 40 semanas, eu tenho que acompanhar essa paciente com vitalidade. Aí tem que fazer cardiotoco, tem que fazer perfil biofísico fetal, tem que fazer outras coisas. Tô falando de uma paciente de baixo risco, tá, gente? Porque se ela tiver alto risco, ela vai ter vários outros exames aí para serem solicitados. Aí vocês podem me perguntar, tem mais algum exame de sangue que eu preciso pedir depois? Em teoria, não. Tá? Então, eu vou manter o pedido de toxoplasmose e cumes indireto. Aliás, cumes indireto só se ela não fez imunoglobulina, que a gente dificilmente não vai ter isso num pré-natal de consultório. Ela vai conseguir fazer imunoglobulina. Fez a imunoglobulina, acabou com cumes indireto durante a gestação. Porque se ela fez imunoglobulina anti-RH, por ser RH negativo e o pai ser RH positivo, ela vai ter um título de anticorpo positivo. Então, se ela fizer cumes indireto, vai vir positivo. E aí você vai ficar naquela coisa, ela sensibilizou? Não, gente, foi a imunoglobulina que você fez. Então ela fez o exame com 28 semanas, como se indireto era negativo. Você vai fazer imunoglobulina nela. Fez imunoglobulina, acabou. Esquece. Ela só vai repetir o cumes indireto no pós-parto. E mesmo no pós-parto, se o cumes indireto estiver positivo, ela vai fazer a nova imunoglobulina se o neném for RH positivo. Combinado? O que mais que a gente faz no pré-natal de consultório que a gente pode considerar aí de diferente? Eu acho que é isso, né? De rotina de exames, de exame físico, nada muda, né, gente? É rotina básica ali, vai fazer pressão em toda consulta, peso em toda consulta. A gente vai seguir, é claro, o esquema da Febrasgo de orientação, então no primeiro trimestre, na verdade, até 28 semanas, né? Consultas mensais, de 28 semanas a 36 semanas, consultas quinzenais, e de 36 semanas em diante, consultas semanais. Então isso também é outra coisa que a gente faz. E o que mais? Vocês têm dúvidas? Perguntem aí. Deixa eu ver se chegou alguma dúvida que eu tenha perdido aqui durante a live. Acho que não, né? A Carla que tinha feito um comentário. Ninguém tem dúvida? Quem faz aí pré-natal? A Carla, os famosos chás revelação. É verdade, Carla. Isso aí também tem feito. Inclusive as mulheres que vêm antes de engravidar, que falam na consulta pré-concepcional, jamais eu vou fazer um chá revelação. Engravida, muda a cabeça completamente. Faz chá revelação sim, fica super fofinha e ursinhos carinhosos, eu fico brincando. E essa mudança é muito legal, porque é uma mudança que reflete a mudança interna, né? A mudança que uma gestação traz para a mulher. É muito legal. As mulheres se transformam de fato. O que mais? Uma coisa que é interessante a gente falar no pré-natal de consultório, que dá para ser feito no pré-natal do SUS também, tá, gente? É sobre o plano de parto, né? E sobre os desejos dessa paciente. Geralmente essa paciente vai ter um neném com a gente. Então, os desejos e as vontades dessa paciente vão sendo ditos durante as consultas pré-natal e a gente vai respeitando, né, os desejos dessa paciente. Para a mulher do SUS, ela vai ter o parto no plantão, então ela acaba tendo que fazer um documento, que é o plano de parto, falando que é um documento norteador do que ela gostaria e não gostaria durante o parto. Eu, Fabiano, acabo que minhas pacientes não fazem um plano de parto para passar comigo, porque eu vou estar no parto delas, então, enfim, eu vou respeitar tudo que a gente conversou nas consultas pré-natais e dá super certo, elas adoram, porque a experiência é muito positiva. Uma outra coisa que dá para considerar um pré-natal de consultório, até num parto de consultório, é levar a equipe, né, gente? Então a gente pode levar pediatra, pode levar, além do assistente, né, do nosso auxiliar, o anestesista, uma enfermeira obstétrica, algumas equipes fisioterapeuta.
Então tudo isso pode ser agregado ao pré-natal de consultório aí, que vira um parto de consultório, tá? Que vai ser feito no hospital, obviamente. Parto domiciliar, eu sou contra, tá? Deixa eu ver aqui. A Letícia mandou uma mensagem aqui. SOP, temos que usar progesterona para todas? Não, Letícia, não tem essa indicação para SOP. Eu não sei nem de onde você tirou essa referência, mas não existe isso, tá? Ah, Fernanda, esqueci do GBS. Obrigado por me lembrar, pelo amor de Deus, gente. Ó, vamos voltar lá. Entre 35 e 37 semanas, a gente solicita o GBS. Isso não é só SUS, não. Pré-natal de consultório também, tá? Então a gente solicitou o GBS e muitas das vezes as pacientes que eu atendo no consultório, elas já estavam com a compostologia oncótica em dia, quando elas engravidam. O que eu faço nesse momento da coleta do GBS? Além de coletar o GBS, eu coleto o PAPA e coleto também a pesquisa de clamídia e de gonococo. Tá? Então ela fica com um exame super recente para evitar pingar o colírio no olho do neném lá, tá? Que é o nitrato de prata. Certo? Obrigado por me lembrar, de verdade. Eu tava passando despercebido aí pelo GBS. Mas o GBS tem que ser feito entre 35 e 37 semanas. Agora, se essa mulher tiver risco de trabalho de parto prematuro, eventualmente você vai coletar esse GBS antes também, tá? Então, se ela é uma paciente que tem um colo curto, que tem alguma coisa nesse sentido, às vezes a gente vai realmente fazer esse GBS um pouco antes e qualquer coisa repete se passar 5 semanas e não tiver nascido o bebê, tá? A gente faz isso na nossa prática clínica. E isso vale pro SUS também, tá, gente? A Giovana está perguntando se dosagem de vitaminas é feita no consultório de rotina. O paciente chegou com esses pedidos. Olha, o que eu acho que vale a pena pedir de vitamina para gestante, tá? Então, acho que a vitamina D ela é básica e, a depender da história da paciente, mas eu acabo pedindo para todas, tá? Vitamina B12. Outras vitaminas, eu não acho que tem necessidade da gente ficar fazendo dosagens de tudo aí. Senão, até porque isso é outra coisa que a gente faz diferente. A gente dá um complexo vitamínico para a paciente desde o começo da gestação. Né? Então, além do ácido fólico do começo da gestação ali, que pode ser metilfolato, como vocês preferirem, a gente também orienta a utilização aí de um complexo vitamínico, tá? Então, dá para dar essas vitaminas para ela. Então, antes de dosar as vitaminas, a gente acaba passando as vitaminas. Aí vocês podem me perguntar, mas e esse negócio da manipulação de vitaminas, de cada vez mais tentar individualizar as coisas? Aí é opinião pessoal. Eu não gosto. Por que eu não gosto? A gente está falando de complexo vitamínico que é manipulado. E manipulação, gente, pode ter erro, pode ter dose a mais, pode ter dose a menos, pode ter mistura de substâncias, a gente não sabe ali como é que é a farmácia de manipulação. Tem que confiar? Tem, mas ele não tem controle de qualidade tal qual um laboratório que vende um complexo vitamínico que passa por 1000 estudos. Né? Então, eu ainda prefiro complexos vitamínicos de laboratórios tradicionais, tá? Eu acho que vale mais a pena. Mas não é personalizado. Mas se precisar de uma vitamina específica, eu vou dar essa vitamina para o paciente. Então, se eu percebo que ela tem uma deficiência de vitamina D, por exemplo, eu dou vitamina D à parte. E tá tudo bem, né? Lembrando que a vitamina D para gestante, a gente tem que dar doses diárias, tá? A dose da vitamina D para gestante é diária, não pode ser semanal, como como as pacientes que não estão grávidas, porque a placenta metaboliza essa vitamina D muito mais rapidamente do que uma paciente não grávida. Então acaba que se a gente dá dose semanal, ela fica insuficiente também. E vitamina B12 também a gente pode repor se precisar, principalmente naquelas pacientes que são veganas, vegetarianas, né? Enfim, elas podem ter deficiência de B12, tá? O que mais? Outra coisa que vale a pena lembrar também, para aquelas pacientes de alto risco para pré-eclâmpsia, lembrar de entrar com AS e o cálcio ali entre 12 e 16 semanas. Então, o cálcio ali de 1 a 2 gramas, né? E o AS de 100 miligramas. Para essas pacientes que têm alto risco para pré-eclâmpsia. Quem são elas? Então, aquelas pacientes que são obesas, pacientes que são hipertensas crônicas, gemelares, que são diabéticas, enfim, todas aquela listinha básica que a gente tem, que tem trombofilia, essas pacientes têm indicação de fazer prevenção. Tá certo? O que mais? Lá, olha, o Alberto acabou de perguntar. Você indica carbonato de cálcio para toda gestante? Opinião pessoal, Alberto, eu indico. Eu faço carbonato de cálcio para todas as gestantes, reponho para todo mundo, tá? Existem estudos mostrando que a gestante brasileira, ou a mulher brasileira, a população brasileira,
Eu não vou lembrar o percentual, mas era um percentual muito alto. Eu acho que era tipo 96% da população brasileira não consome cálcio suficiente na sua ingesta, tá? Diária. Então, por isso eu acabo repondo cálcio mesmo para as pacientes que são de consultório, que são aquelas pacientes que teoricamente têm acesso a uma alimentação de mais qualidade e mais saudável, né? Mas mesmo para elas, eu entro sim, tá? Não tenho experiência, Carla, com o uso de Tresiba, tá? Não tenho mesmo. Não sei te dizer. Honestamente, não sei. Tá? O que mais, gente? É isso? Caminhando pro fim? Ela tem DM2 e está com 22 semanas. Carla, me cobra depois no meu Instagram. Eu vou consultar para você e te falo, tá? Eu tenho aí da Glargina, tenho de outras insulinas que que são usadas aí de longa duração, mas essa aí especificamente eu não tenho. Então, mas me cobra que eu te ajudo aí a olhar e te falar se dá para continuar ou não. Combinado? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Para quem vai ouvir a gente, aqui ó, tentante pode tomar vacina contra a herpes zoster? Pode, mas ela tem que esperar 1 mês para engravidar, tá, Amanda? Então pode, mas tem que esperar 1 mês para engravidar. Qual que é a minha recomendação? Que ela tome a vacina menstruada. Menstruou, vai lá tomar vacina. É uma coisa boa pra gente fazer. Tá certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live. Para quem tá ouvindo a gente no podcast. Esse é um pré-natal de consultório. Não vale para as provas. É vida de consultório. Eu quis fazer uma live um pouco diferente, porque o público daqui do nosso Agile Papers é muito diverso e eu quis atender um pouquinho esse público que só faz consultório. Combinado, gente? Então, um abraço a todos e até a próxima.